Amém, aleluia, glórias a Deus. Uma boa noite a todos. Que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com todos. Tempinho frio gostoso, né, irmãos? Tem gente que não gosta. Irmãos, essa noite aqui eu vou trazer uma mensagem, na verdade é mais uma parábola de Jesus, né? Como eu disse da última vez, né, eu creio que Jesus, apesar de usar algumas alegorias, ele fala muito através das palavras dele, das parábolas. E eu vou tentar fazer um comparativo entre algumas passagens. Eu acredito que vai ser breve a mensagem, não vou ler muitas passagens, mas eu vou tentar fazer esse comparativo. Né, que nem uma parábola, quando alguém prega, nem sempre é ela mesma. Né? Alguém prega uma passagem hoje, amanhã outro vai pegar a mesma passagem, vai ser diferente. Então, espero que o Senhor fale conosco essa noite, amém? A passagem que eu vou iniciar está no livro de Mateus, capítulo 5. É o Sermão do Monte. Mateus 5, a partir do versículo 13. Está escrito assim: Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está no céu. Até aqui. Nessa passagem aqui, nessa alegoria que o Senhor fala, ele faz uma comparação com um termo que era comum na época, né? Que é o sal se tornar insípido e ser jogado na terra para ser pisado pelos homens. E mesmo sabendo, né, que é uma alegoria que Jesus usou, ela tem uma verdade, como eu disse, né? As parábolas de Jesus, ela traz uma verdade em si. E eu fui pesquisar para saber, né, como que o sal pode se tornar insípido, né? Porque verdadeiramente eu nunca vi um sal sem sabor. Mas aí eu fui pesquisar para saber como esse sal se torna insípido. Porque hoje, não só hoje, né, quando a gente escuta uma pregação sobre essa passagem, logo que vem na nossa mente é o sal que a gente usa na cozinha, aquele sal que dá sabor e tudo. Mas naquela época, ou ainda hoje né, naquela região lá do Mar Morto, o sal que eles usavam era um pouco diferente. O sal que nós usamos aqui, não é aula de ciência não, tá, irmãos? O sal que nós usamos aqui hoje, ele é 30% a 35%. Aliás, o sal que nós usamos hoje ele é só cloreto de sódio. Daquela época, ele era 30% a 35% cloreto de sódio e tinha outros sais que compunham ele, que era o cloreto de potássio, cloreto de magnésio e um outro lá que eu não vou lembrar agora. Mas era um pouco diferente. E pesquisando sobre isso, aí eu fui pesquisar, né? Mas como? Aí porque Jesus disse, né? Vós sois o sal da terra. Se o sal se tornar insípido, não serve mais para nada, a não ser para ser lançado na terra. E naquela região lá, eu descobri que o sal ele se tornava insípido ou sem sabor por dois motivos principais. O primeiro é que quando ele absorvia muita umidade, ele perdia o seu sabor. Ou quando havia muita impureza no meio dele, ele também perdia o seu sabor. E quando acontecia isso, ele não servia para nada além de ser lançado na terra e pisado pelos homens. E esse lançado na terra também tinha um porquê, né? Porque naquela região de Israel, por ser uma região desértica, ela é muito frio, faz muito frio. E no inverno, em alguns lugares, chega até nevar. E naquela época do templo, no piso do templo, formava uma camada fininha de gelo. Então, esse sal que não tinha utilidade nenhuma,
eles jogavam no piso do templo, justamente para dar aderência ali, para as pessoas não escorregar. Essa era a única utilidade do sal. Mas onde eu quero chegar com essas informações, né? Não são inúteis igual esse sal. É que, além dessa propriedade do sal de dar sabor, tem outras propriedades que não são muito mencionadas, que naquela época o sal ele era usado como fertilizante para as plantas. E também era usado para controle das pragas. E qual que é a função do fertilizante, se não gerar vida na planta, se não dar propriedades ali, condições de que ela sobreviva, que ela frutifique, sei lá, ela se mantenha de pé. O fertilizante era para isso, né? E outra propriedade que o sal tinha era o controle da praga. E aí, diante disso, eu faço uma pergunta a todos nós, né? Será que a gente tem sido usado como esse fertilizante no mundo? Será que a gente, como cristãos, nós temos influenciado o nosso meio onde a gente está? Ou será que a gente tem se deixado influenciar pelo mundo? Será que, por exemplo, no nosso trabalho, ou na escola, num grupo de amigos, seja lá onde for, será que a gente tem sido percebido ali, como esse sal é percebido quando está no meio da comida? Será que a gente tem sido notado ali como os cristãos, ou, de fato, a gente tem sido tão apáticos que não importa se a gente está ali ou não, se a gente é cristão ou não? E essa é uma pergunta sincera, porque eu já conheci algumas pessoas, alguns crentes, eu mesmo fui um desses há muito tempo, que tinha vergonha de falar de Jesus no ambiente de trabalho. O motivo, assim, não sei te dizer, mas talvez por medo de mandar embora, ou, sei lá, por medo de não fazer parte da turma, né, de ser isolado, eu não falava. Eu estava ali como um crente secreto, bem, na verdade. E tem muita gente que é assim, que tem esse receio de falar e não fala. Mas, com o tempo, né, com um certo amadurecimento, eu fiquei 15 anos afastado da igreja, mas com o tempo percebi que quem me sustenta de fato é Jesus. É Ele que é nosso refúgio, é nossa fortaleza, é Ele que nos sustenta em todos os caminhos. Então, na verdade, não tem como a gente se desvincular de ser cristão. Ou a gente é, ou a gente não é. Então, ali eu percebi que não importa se eu vou ser mandado embora ou não por falar de Cristo, porque não vale a pena, na verdade, a gente negar a Cristo por um salário ou para ser aceito num grupo de amigos, seja lá o que for. Então, essa situação mudou. E, diante disso, eu quero citar 2 exemplos que aconteceu comigo, na verdade, né, no serviço. Teve 2 casos, foi um seguido do outro, que teve uma palestra sobre LGBT. E tinha um rapaz lá que trabalhava em uma outra unidade, que ele, após a palestra, ele pegou a Bíblia e chegou no meio, né, dos funcionários lá, que inclusive tinha alguns que eram homossexuais, e ele falou: abre em Levíticos aí. Aí falou: vai todo mundo para o inferno. Aí na hora já se inflamou. Mas ele não falou, né, ele falou a palavra, mas ele falou de um jeito que, né, não teve, a palavra não atingiu o objetivo que era para atingir. Ela, na verdade, só causou ira. Inclusive, ele saiu dali na viatura, porque chamaram a polícia e tal, porque ele ofendeu. E no dia seguinte, onde eu trabalho, tem algumas meninas lá que também elas são. E elas pegaram e, como sabendo que eu era cristão, elas me perguntaram sobre isso. Aí eu fiquei meio que numa saia justa. Eu falei: e agora? Eu falo ou não falo? Eu falei: eu vou falar. Não tem como não falar agora que eu não sou cristão. Aí elas me perguntaram a respeito disso, o que eu achava. E eu falei assim: primeiro, né, as portas não só da igreja, mas Cristo, ele convida a todos. Ele fala: venha.
Ele chama todos. As portas da igreja estão sempre abertas para quem quiser ir. Isso não quer dizer que você vai lá e vai ser aceito os seus pecados. É preciso a gente lutar. Eu falei, esse pecado específico, eu não posso mentir, está escrito na Bíblia que é pecado. Mas assim como a mentira é pecado, assim como o adultério é pecado, assim como a fornicação, assim como tantos outros pecados, a gente precisa lutar contra ele. Eles são natural do ser humano e a gente precisa lutar contra. E ali, de certa forma, elas entenderam, né? E ficou por isso. Aí, sempre que tem alguma coisa, assim, às vezes elas me perguntam, tal, e eu respondo. E não é por que eu estou falando isso? Porque isso, que nem eu falei, isso mudou. Agora, não importa onde eu esteja, eu posso não ter, né, assim, como dizer, uma eloquência para falar em público, para sair falando para todo mundo, mas onde eu estou ali, ou onde nós estamos, nós temos que ser, né, essa diferença. Porque nós somos chamados para ser diferente no mundo. Né? Nós somos chamados para ser notado ali como o sal realmente é. Quando tem um pouquinho na comida ali, você percebe que tem. Então, a gente foi chamado para isso, para ser essa diferença no mundo. Porque mesmo sem palavras, mesmo se a gente não falar, mesmo se a gente não pregar, as nossas atitudes elas vão demonstrar que a gente é diferente, que tem alguma coisa diferente na gente. E uma hora ou outra alguém vai perguntar, vai perceber. E, diante disso, né, uma outra propriedade do sal, que nem eu falei, é o controle de pragas. E no local que a gente trabalha, por exemplo, que nem eu citei, na escola, ou seja, onde a gente estiver, a gente, sendo esse sal que é o controle de pragas também, as más conversações, a maldade, ela não pode se proliferar para cima da gente. Ela não pode ter esse efeito para cima da gente. Porque nós estamos ali como cristãos, por menor que você seja, por menor que você se considere, você é diferente. Então, uma má conversação, ela se espalha ali, mas quando chega na gente, ela encontra um limite, ela encontra uma barreira. Ela não pode passar da gente, porque nós temos essa propriedade. Além de ser fertilizante, de gerar vida ali, nós também temos que dar um basta, né, nessas más conversações. E aqui eu faço, na verdade, uma autocrítica a nós cristãos. Não estou falando daqui, mas de um modo geral, porque existe muita má conversação no nosso meio. Ou não existe? Existe muita má conversação. E ao invés disso, ao invés de sermos esse fertilizante, nós acabamos sendo veneno na vida dos nossos irmãos. É tanta picuinha, é tanta falação, sabe, às vezes nos bastidores, que aquilo às vezes você não percebe, mas alguém está sentindo aquilo. Às vezes alguém está se doendo por aquilo. Aquilo ali vai causando uma morte lenta na pessoa. Aquilo ali gradativamente vai apagando a pessoa até o momento de ela deixar o nosso meio, ou pior ainda, se desviar. E isso tem acontecido muito. Eu presenciei isso muitos anos nas igrejas onde eu passei. Inclusive aqui tem muita gente que vieram dessas igrejas, ferido por causa de outros irmãos. Eu mesmo vim. Tem muita gente assim. E essas má conversações têm causado prejuízos terríveis. E muitas vezes a gente não tem essa maturidade, que nem o pastor Rai pregou aqui no domingo, a gente não tem essa maturidade de ouvir e fazer esse filtro, né? A gente não tem a maturidade de ouvir e fazer o que a Bíblia fala. Ouvir o que é bom, retém o que é bom, e o que não é bom, dispensa. Às vezes a gente absorve isso para a gente, igual eu citei aqui o sal, ele absorvia a umidade, às vezes a gente absorve esses más comentários, às vezes a gente absorve essas coisas e acaba se ferindo sem precisar. E isso vai nos tornando insípidos, vai nos tornando sem sabor. E nesse mundo aqui nós estamos, na verdade, é para gerarmos vida através de Cristo. Nós estamos aqui para dar sabor naquelas vidas sem significado. Estamos aqui para propagarmos o Evangelho através de nossas vidas.
né? Deus nos chamou para a gente pregar o Evangelho, para a gente ser a diferença no mundo, ser cristãos de fato. Para que todo aquele que ouvir creia, né, na verdade, no Evangelho. E outra propriedade que o sal tem notável relacionado a isso, e todo mundo conhece essa, é que ele causa sede, né? E quando a gente é esse cristão que prega o Evangelho, mesmo por meio das nossas atitudes, mesmo por meio do nosso testemunho, quando alguém que não conhece a Cristo ouve esse Evangelho, ele vai sentir sede de ouvir mais. Ele vai sentir aquela necessidade de Cristo, né? Ele vai sentir a sede pela água da vida mesmo. Toda vez que a gente prega o Evangelho. E aí eu pergunto, é fácil? Eu acho que não é fácil, de maneira nenhuma. Na última reunião que a gente teve aqui no sábado, na reunião que o pastor fez aqui com a gente, antes da festividade, foram bastantes testemunhos que tiveram aqui, né? E alguém comentou aqui, não sei se foi o Felipe Rente que comentou, ele falou assim que a igreja, né, de um modo geral, é cheia de sal, mas dentro do saleiro, né, para que serve? Serve para nada. Somos sal, mas dentro do saleiro não faz diferença nenhuma. E teve 2 testemunhos aqui, dentre todos, que me chamou a atenção, até que me motivou a rascunhar sobre isso, que foi o testemunho da nossa irmã Michele e o da Natália, da esposa do Felipe. Porque foram testemunhos simples, mas que, de fato, mostram a essência do que é ser sal. A Michele contou aqui, né, brevemente, eu não vou lembrar tudo, mas ela contou que ela estava afastada da igreja e ela sentia vergonha de vir. Ela sentia vergonha, ela sentia até vontade, mas sentia vergonha. E a nossa irmã Aparecida sempre entrava em contato com ela, falava que orava por ela. E teve um dia que ela decidiu vir, aí quando ela veio aqui, o Rick falou para ela, olha, mesmo sem te conhecer, eu oro por você. E ela falou que aquilo inflamou o coração dela, mudou o coração dela, e ela decidiu, né, voltar para Cristo e está aqui até hoje, graças a Deus. E o da nossa irmã Natália também foi a mesma coisa. Ela contou aqui, me perdoa se eu não lembrar tudo, mas ela falou que ela vinha acompanhando o Felipe aqui na igreja, quando ele vinha ensaiar, e ela ficava por aqui, né, sem ter muito o que fazer, às vezes pegava vassoura, varria. Só que na casa dele, ele mostrava alguns vídeos para ela da palavra de Deus, e aquilo também mudou o coração dela. Então, você vê, atitudes pequenas, uma palavra que o Rick deu, alguns momentos ali que ele teve com ela, foi uma pitadinha de sal ali, e mudou, posso dizer, a eternidade delas. Porque, graças a Deus, elas entregaram a vida para Jesus e estão aqui para a glória de Deus. E ainda nessa passagem do Sermão do Monte aqui, que Jesus prega sobre o sal, ele compara a gente a luzeiros. Ele fala, vós sois a luz do mundo. E essa passagem não precisaria nem explicar na verdade, né? Mas essa outra comparação que ele faz de luz deixa claro que nós não somos todos iguais. Nós não brilhamos com a mesma intensidade, né? Teve homens, por exemplo, que nem o pastor sempre cita aqui, Charles Spurgeon, John Wesley, Whitefield e tantos outros, que esses homens podem ser comparados de fato a grandes faróis que alcançaram multidões, milhares de pessoas por aí. Mas nem todos são assim. Alguns são como uma lâmpada, são como uma velinha ou uma própria lamparina que a Bíblia cita, né? Uma luzinha de LED ali. Seja como for, cada um tem a sua importância. Nós não somos menos importantes por isso. Porque se você, por exemplo, se trancar num quarto escuro e acender um fósforo ali, mesmo que por um breve momento, vai iluminar ali, você vai encontrar a porta de saída. E essa é a nossa função. Nossa função é iluminar, é mostrar o caminho. E esses homens que eu citei aqui, seus testemunhos, suas vidas, alcançaram milhares, se não milhões de pessoas, né? E eu estava dando uma pesquisada, né, para fazer esse rascunho, e eu encontrei uma mulher chamada Susannah Wesley, que alguns estudiosos, teólogos, né, dizem que, apesar de ela ter sido uma mulher temente a Deus, exemplar em todos os sentidos,
ela influenciou muitas pessoas com o seu testemunho. Ela era uma mulher que, além de trabalhar em casa ali, cuidando dos filhos, ela trabalhava na roça, sabe? Todo mundo que conhecia ela via a diferença nela, via que ela era uma serva de Deus, e muitos foram influenciados por ela, mas que provavelmente ela não tenha levado ninguém diretamente a Cristo. Mas, apesar de seu testemunho ter influenciado, mas os seus 2 filhos, que foram influenciados por ela, Charles e John Wesley, eles já levaram milhões a Cristo. Eles levaram milhões de vidas aos pés de Cristo. Você vê a diferença? Ali, os seus filhos foram como faróis, holofortes, seja lá o que for. E ela não, ela, na sua vida simples ali, temente a Deus, ela brilhou dentro de casa. Ela brilhou apenas dentro de casa e fez uma transformação terrível no mundo, para a glória de Deus. E, às vezes, é isso. O seu ministério não vai ser maior do que, na verdade, talvez brilhar dentro da sua casa, ou, que nem eu disse no começo, no seu trabalho, na escola, num grupo de amigos, ou até mesmo na rua, ali, no ponto de ônibus. Talvez essa só seja, né, a nossa função principal. Nem todo mundo vai ser, né, de expressão, vai ter um nome grande. A nossa função é ser sal, é ser luz. Por menor que seja ali, como o pastor disse, a gente está em todos os âmbitos da sociedade. Tem gente na política, tem gente no cargo público, tem gente dando aula nas escolas, tem gente em todos os setores, tem cristãos. E é aí que esses cristãos têm que fazer a diferença. Né? Porque uma pessoa talvez não alcance uma multidão, mas se todo mundo for o que a Bíblia diz que somos, o reino de Deus vai crescer como tem que crescer. E eu lembro contar um outro testemunho pessoal aqui. Em 2013, eu trabalhava numa farmácia. Eu trabalhava no período da tarde e tinha um outro pessoal que entrava de manhã. E a gente ficava só meia hora junto. Aí aconteceu de eu mudar de horário e comecei a trabalhar de manhã. E aí eu conheci um rapaz que estava ali, né, com o passar do tempo. A gente não se falava muito, mas com o passar do tempo a gente foi fazendo certa amizade. Aí eu descobri que ele era afastado da Assembleia de Deus. E eu também, nessa época, estava afastado. Inclusive, o sobrenome dele é Reis também. Aí, como ele era da Assembleia, estava afastado, a gente entrou em vários assuntos da Bíblia, e entramos no assunto do arrebatamento. Ele acredita que o arrebatamento é secreto e eu não. Né? Aí ele começou a ler para me provar que eu estava errado, e eu comecei a ler para provar que ele estava errado. Aconteceu que os 2 voltou para a igreja. Estamos aqui até hoje. Ele falou assim, mas Marcão, o que eu vou fazer? Eu pequei. Eu falei, tá, mas e aí, o que tem que fazer? É se arrepender. Qual outra opção que tem? Você tem que se arrepender e voltar aos pés do Senhor, pede perdão e volta. E esse rapaz, ele era como se fosse o braço direito do patrão. O meu patrão, ele era maçom, ele tinha até um grau alto lá, ele fazia as festividades na loja maçônica dele. E na semana seguinte, que esse rapaz ele voltou para a igreja, ele pregou para todo mundo que trabalhava na farmácia. Eu acredito que ele pregou, inclusive, para o patrão, porque ele foi mandado embora depois. Ele pregou para todo mundo. Você vê que eu não, como eu estava afastado dele também, eu não tive, vamos supor assim, expressão nenhuma. Mas Deus ele usou esse momento ali, tanto para trazer ele de volta, como eu. E usou ele como esse instrumento de evangelização. E por mais que seja 1 ou 2 pessoas que foi alcançada, ele cumpriu o propósito, que é ser sal, que é ser luz naquele lugar. Amém? Mas, eu tenho que alertar. A Bíblia nos exorta a não deixarmos a chama do Espírito se apagar em nossa vida. É o Santo Espírito que nos mantém de pé. É Ele quem faz brilhar e refletir a luz de Cristo em nós. E por isso que eu digo que, mesmo com pouca intensidade, nós não ficamos ocultos aos olhos do mundo. Mesmo ali fraquinho, se nós somos sal e luz, você vai ser percebido. Você vai ser percebido. E não é incomum você ouvir assim falar, aquele ali é crente? Aquele ali é crente? Por quê? Porque talvez seja uma pessoa que já foi sofrida, talvez esteja perdendo ali o seu sabor, esteja perdendo ali a sua intensidade.
e precisa de ajuda também. Na época dos profetas Elias e Eliseu, eles também poderiam ser comparados como grandes faróis, grandes holofortes. Eles alcançaram multidões pelo seu testemunho, pelo seu modo de vida. Vinha gente de outras regiões, vinha gente de outros países atrás deles. Onde eles estavam, as obras deles eram conhecidas. Não era incomum alguém falar assim: ali está o homem de Deus. Ali está o homem de Deus, porque eles brilhavam com intensidade pelo Espírito Santo de Deus. Mas mesmo nessa época, onde tinha esses homens, tinha uma luzinha pequenininha, literalmente. Você lembra daquela menininha que foi levada cativa por Naamã? Ela era a serva da esposa de Naamã. E aquela menininha ali, literalmente, ela tinha tudo para ficar calada, porque ela era uma mulher, ela era uma criança, ela estava num reino idólatra, sendo escrava. Ela não tinha, como se diz hoje, né, lugar de fala ali. Ela tinha tudo para ficar quieta. Mas quando ela viu o seu senhor Naamã, dentro da dor dele, naquela escuridão da dor dele, ela não pensou duas vezes. Ela falou para ele, falou assim: olha, se o meu senhor Naamã conhecesse o homem de Deus, ele poderia curá-lo. E Naamã, dentro da sua escuridão ali, da sua dor, quando ele ouviu isso, quando ele, viu aquele feixe de luz, aquela pitadinha de sal, ele não pensou duas vezes. Ele correu de encontro ao homem de Deus, e a história você já conhece. Ele foi curado para a glória de Deus. Aí você imagina, quantas pessoas será que esse testemunho de Naamã não alcançou naquela época? A Bíblia não relata, mas é notável que um general daquele porte, um homem de guerra, valente daquele jeito, que servia a Baal e a tantos outros deuses, de repente, ele chega e fala: não sirvo mais nenhum desses deuses, agora eu só sirvo ao Deus de Israel, só sirvo ao Deus do homem de Deus, que me curou. Quantas pessoas será que não foram alcançadas? Eu acredito que muitas, para a glória de Deus. E, como eu disse, essa menininha era uma criança, mas assim como não se pode, que nem a Bíblia disse aqui, assim como não se pode esconder uma candeia debaixo de um cesto, ela não se ocultou. Mesmo dentre todas essas dificuldades que eu citei, ela brilhou ali, ela não escondeu a luz do Espírito Santo dentro dela. E dentro disso, eu pensei, se a gente não tem sido capaz de dar pelo menos um bom conselho a um irmão nosso na fé, a um parente, a um amigo, a gente tem que refletir: será que a gente não está se tornando insípido? Será que a gente não está ficando sem sabor? Será que a nossa luz não está se apagando? Porque ele disse aqui: não deixe a chama se apagar. Essa luz do Espírito Santo é quem nos guia. E se a gente está ficando assim, irmão, a gente não pode permitir, porque isso é responsabilidade nossa. A Bíblia, ela alerta a gente: não deixe. Esse não deixe é para quem? Para a gente. A gente tem que manter essa chama acesa. Vamos ler Levíticos, capítulo 6. Se alguém achar, me espera. Aleluia, louvado seja Deus. 6:13. 6:12-13. Que diz assim: e o fogo sobre o altar arderá nele e não se apagará, mas o sacerdote acenderá a lenha nele a cada manhã, e sobre ele porá em ordem o holocausto, e sobre ele queimará a gordura das ofertas pacíficas. Você percebe?
É responsabilidade do sacerdote manter a luz, a chama acesa. Naquela época era o templo, lá tinha os utensílios, tinha o altar do sacrifício, tinha a arca da aliança. Mas hoje, depois que Jesus veio e morreu por nós, nós somos o templo. O nosso coração é o altar do sacrifício. E é nossa responsabilidade manter essa chama acesa todos os dias, a cada manhã, como diz aqui em Levítico 6, 12 e 13. É nossa responsabilidade. E como a gente faz isso? Vamos ler 1 Tessalonicenses, capítulo 5. Primeira Tessalonicenses 5, do 4 ao 19. Com ênfase a partir do versículo 11, tá, irmãos? Está escrito assim, ó. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão. Porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios. Porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação por nosso Senhor Jesus Cristo, que morreu por nós, para que quer vigiemos, quer durmamos, vivamos juntamente com Ele. Aí, a partir do versículo 11. Por isso, exortai-vos uns aos outros, edificai-vos uns aos outros, como também o fazeis. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós e que presidem sobre vós no Senhor e vos admoestam, e que os tenhais em grande estima e amor por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consolai-os de pouco ânimo, sustenteis os fracos e sejais paciente para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre no Senhor, orai sem cessar. Em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o Espírito. Então é assim que a gente mantém a chama do Espírito acesa em nossos corações, acesa em nosso altar. A gente mantém a chama, nos edificando uns aos outros, vivendo em paz uns para com os outros, regozijando sempre no Senhor, orando sem cessar e dando graça em tudo. Se assim a gente proceder, nós não corremos esse risco de apagar a chama do Espírito em nossas vidas. E mais uma vez eu pergunto, é fácil? De maneira nenhuma. É extremamente difícil. Para a gente estar aqui é uma luta diária, né? Para a gente manter essa comunhão diária é difícil. A gente tem os nossos afazeres, tem os trabalhos, tem estudos. É uma correria que a gente às vezes não percebe, que acaba nos afastando de Deus. Mas é nossa obrigação, a gente tem que manter essa chama acesa. E isso nos traz à memória outro versículo, né, que é aquele que Jesus disse: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Não tem outra alternativa. A gente é cristão. Se a gente quiser seguir a Cristo, se a gente quiser ir após Ele, se a gente quiser ser coerdeiro dessas promessas que Ele deixou aqui na palavra, a gente tem que negar a nós mesmos. A gente tem que nos negar as nossas vidas e seguir após Ele. Por mais difícil que esteja o caminhar, por mais difícil que seja, a gente tem que ter uma constância nos caminhos do Senhor. Nós não temos o direito de voltar atrás.
Porque aquele que volta atrás, ele diz que não é digno dele. E só para finalizar, meus irmãos, eu quero ler um livro de 1 Coríntios. Essa é a última passagem que eu vou ler. 1 Coríntios, capítulo 12. E aqui eu quero ler ele todo, tá? A partir do versículo 1 está escrito assim: acerca dos dons espirituais, não quero, irmãos, que sejais ignorantes. Vós bem sabeis que éreis gentios, levados aos ídolos mudos, conforme éreis guiados. Portanto, vos quero fazer compreender que ninguém que fala pelo Espírito de Deus diz: Jesus é anátema. E ninguém que pode dizer que Jesus é o Senhor, senão pelo Espírito. Ora, há diversidade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E há diversidade de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. E há diversidade de cooperações, mas o Senhor, Deus, que opera tudo em todos. Mas a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for útil. Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas as coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, são um só corpo, assim é Cristo também. Pois todos nós fomos batizados em um Espírito, formando um corpo, quer judeus, quer gregos, quer servos, quer livres, e todos temos bebido de um Espírito. Porque também o corpo não é só um membro, mas muitos. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, não será por isso do corpo? E se a orelha disser, porque não sou olho, não sou do corpo, não será por isso do corpo? Se todo o corpo fosse olho, onde estariam os ouvidos? Se todo fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas agora Deus colocou os membros no corpo, cada um deles como quis. E se todos fossem um só membro, onde estaria o corpo? Agora, pois, há muitos membros, mas um corpo. E o olho não pode dizer à mão, não tenho necessidade de ti, nem ainda a cabeça aos pés, não tenho necessidade de vós. Antes, os membros do corpo, que parecem ser os mais fracos, são necessários. E os que reputamos serem menos honrosos no corpo, a esses honramos muito mais. E aos que em nós são menos decorosos, damos muito mais honra. Porque os que em nós são mais honestos não têm necessidade disso. Mas Deus assim formou o corpo, dando muito mais honra aos que tinham falta dela, para que não haja divisão no corpo, mas antes tenham os membros igual cuidado um dos outros, de maneira que, se um membro padece, todos os membros padecem com ele. E se um membro é honrado, todos os membros se regozijam com ele. Ora, vós sois o corpo de Cristo, e seus membros em particular. E a uns pôs Deus na igreja, primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro doutores, depois milagres, depois dons de curar, socorros, governos, variedades de línguas. Porventura não são todos apóstolos? Não são todos profetas? São todos doutores? São todos operadores de milagre? Têm todos o dom de curar? Falam todos diversas línguas? Interpretam todos? Portanto, procurai com zelo os melhores dons, e eu vos mostrarei um caminho ainda mais excelente. Louvado seja Deus. Você percebe? Assim como os luzeiros não são iguais, nós, como os membros do corpo de Cristo, não somos todos iguais. Cristo é o cabeça.
Ele é o cabeça sobre nós. Mas nós aqui somos o corpo de Cristo e cada um tem uma função. Por menor que seja, cada um tem uma função dentro do corpo. E nem por isso a gente é menos honrado por isso. Mesmo se você tem pouca expressão, você faz parte do corpo de Cristo. E como eu disse no começo, o importante é sermos cristãos. Porque se você alcançar uma vida, a Bíblia fala que o céu todo vai se alegrar por essa vida. E de repente essa vida que a gente alcançou, ela vai alcançar muitas outras e assim vai se estender até a volta de Cristo, até quando Ele quiser. Mas, sendo o corpo, quantas vezes a gente não foi julgado pelas nossas diferenças, pelas nossas fraquezas? Quantas vezes nós mesmos não julgamos um irmão quando chega atrasado, sem saber o motivo, ou mesmo sabendo? Quantas vezes a gente não participou de dissensões por coisas tão banais? Muitas vezes. E muitas igrejas, como eu disse, eu fiquei 15 anos afastado, eu visitei algumas, e eu percebi que as igrejas, ao invés de se tornarem corpo de Cristo, elas se tornaram facções. Você não pode sair de uma igreja e visitar um irmão de outra, você não pode se misturar com ele. É claro que a gente tem que ter o cuidado de ter a sabedoria de não se contaminar com falso ensino, porque aí não vou nem falar disso, que está proliferado. Mas as igrejas elas têm se tornado facções. E o que quero dizer com isso é que o corpo de Cristo é universal. Não tem batista, não tem assembleia, não tem universal, não tem presbiterianos, não tem, seja lá qual for a placa. O corpo de Cristo ele é universal. Mas, infelizmente, há muitos irmãos que estão doentes, precisando de uma ajuda, precisando voltar a ter a clareza, está precisando voltar a luz para o evangelho da verdade. Eu, por exemplo, como eu falei que eu fiquei afastado, eu visitei várias igrejas e o que eu via no corpo da igreja me chateava e eu não ia mais. Eu não ia mais, porque aquilo ali para mim era como veneno. Só que daí teve um momento que eu percebi, eu falei, peraí, eu não estou indo para a igreja por causa de ninguém. Aliás, eu sou tão falho quanto eles que estão lá dentro. Aí eu comecei a dar atenção para o que saía de cima do púlpito. Eu falei, se a palavra que está saindo dali é pura, é ali que eu vou ficar. Agora, se não tiver, eu vou procurar outra até achar uma que esteja mais próxima da Bíblia. E graças a Deus, para a glória de Deus, eu estou aqui, porque aqui a palavra de Deus é pregada pelo Espírito. E finalizando já, irmãos. Diante disso que eu estou falando, que não somos todos iguais, por exemplo, quantos Josués houve na história? Quantos Moisés? Quantos Spurgeon? Quantos Pastor Rai? Foram poucos. A maioria de nós somos, não sei dizer, crentes normais. Alguns, talvez aí com uma dedicação maior, pode talvez se considerar um pouco mais espiritual. Mas diante dos olhos de Deus, nós somos todos iguais. Então, somos todos iguais. Uns têm o dom da palavra, outros têm um dom de cura, outros têm o dom de ensinar. Alguns, como eu disse no começo, vão ser apenas bons pais e boas mães. Outros vão ser bons alunos, outros vão ser bons profissionais. Todos dentro ali vulgarmente do seu quadrado, sendo o que Cristo chamou a gente para ser. Cristãos. Somos sal e luz. E provavelmente o nosso nome talvez nunca vai estar na capa de um livro, ou numa grande mídia de TV, ou num site da internet, mas glorifique a Deus, porque eu creio que o nosso nome vai estar escrito no livro da vida. Amém? E assim eu finalizo agradecendo a oportunidade, para a glória de Deus. Amém? Pastor Rai? Tem um louvorzinho antigo que fala assim: recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é inspirado por Jesus. Como fruto desse novo coração,
Eu declaro a paz de Cristo, te abençoo, meu irmão. Preciosa é a nossa comunhão. Somos corpo e assim bem ajustado, totalmente ligado, unidos, vivendo em amor uma família. Sim. Vivendo a verdade, expressando a glória do Senhor, uma família, sendo compromisso do grande amor de Cristo. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim. Aleluia! Parabéns, Tomé. Parabéns, meus irmãos que vieram aqui hoje se deliciar conosco e os nossos irmãos que também nos acompanham pelas redes sociais. Obrigado, Miriam, pelas intercessões, Felipe, por esses momentos de louvor e juntamente com a Natália, com o Zé Lucas, nossos irmãos da transmissão, da portaria e essa mensagem. O que dizer, senão, obrigado, Senhor. Obrigado. Amém, meus irmãos? Quero dar a bênção apostólica e, de fato, quero agradecer, né? Porque que momento maravilhoso, como foi boa essa palavra e esse culto. Então, eu quero dar o meu abraço aos irmãos que se encontram por perto, outros mais longe, outras pessoas de outros lugares. Coloque no nosso chat de onde você é, por onde você nos conheceu. E olha, que Deus continue usando a nossa igreja como sal e luz, para a glória dele. Amém, meus irmãos? Estenda suas mãos, quero dar a bênção apostólica. Que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus Pai, que as doces e benditas consolações do Espírito Santo de Deus estejam com todos nós, com todos vocês, agora e para sempre. Amém. Um final de noite abençoado a todos. Pode aplaudir. Está encerrado o nosso culto. Obrigado, meus irmãos.